Em toda a história da humanidade, nenhuma figura teve um impacto tão profundo quanto Jesus Cristo. Mas você já parou para pensar sobre os diferentes papéis que ele desempenha? Na teologia cristã, existe um conceito fascinante conhecido como os 3 ofícios de Cristo, a saber, profeta, sacerdote e rei. Hoje, vamos mergulhar nesse tema extraordinário que revela a plenitude da obra de Jesus. Os 3 ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, representam funções distintas e complementares que Jesus cumpre perfeitamente. Essa tríplice função é fundamental para compreendermos sua missão redentora e como ele realiza as expectativas e profecias do Antigo Testamento. Antes de explorarmos cada ofício individualmente, é importante entender que no Antigo Testamento, essas funções eram geralmente desempenhadas por pessoas diferentes. Raramente alguém exercia mais de um desses papéis simultaneamente. Moisés foi profeta e sacerdote. Davi foi rei e profeta, mas não sacerdote. Apenas em Cristo vemos a perfeita união dessas 3 funções sagradas. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que falava ao povo trazendo a revelação e o direcionamento de Deus. Ele não apenas revelava eventos futuros, mas também denunciava pecados, conclamava ao arrependimento e ensinava a vontade divina. Moisés, considerado o maior profeta de Israel, estabeleceu o padrão para todos os profetas que viriam depois dele. Em Deuteronômio 18:15, ele profetizou: "O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus irmãos um profeta como eu, a ele ouçam." Mas como Jesus cumpre esse papel profético? Jesus não é apenas mais um na linhagem de profetas. Ele é o profeta supremo, a culminação de todos que vieram antes. Enquanto os profetas anteriores transmitiam a mensagem de Deus, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Em João capítulo 1, nos versículos 1 e 14, lemos: "No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Cristo revelou Deus de maneira perfeita e completa. Como diz Hebreus 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. A autoridade profética de Jesus se manifestou de diversas formas. Ele predisse eventos futuros com precisão, como a destruição do templo e o fim dos tempos, como podemos ler em Mateus 24. Chamou as pessoas ao arrependimento com uma urgência divina. Vejamos o que ele disse, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. "O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Ele explicou com autoridade suprema a lei e os profetas. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, 17. Em Atos 3, versículos 22 e 23, Pedro confirma que Jesus é o cumprimento da profecia de Moisés. Pois Moisés disse: "O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo." O próprio Jesus afirmou em João 14, versículo 24: "Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou." No sistema do Antigo Testamento, os sacerdotes desempenhavam um papel crucial como mediadores entre Deus e o povo. Eles ofereciam sacrifícios pelos pecados e representavam o povo diante de Deus. O ponto culminante do sistema sacrificial ocorria no dia da expiação, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados da nação, como descrito em Levítico, capítulo 16. Como Jesus cumpre esse papel sacerdotal? Jesus é o sumo sacerdote perfeito e definitivo. Diferente dos sacerdotes levíticos que precisavam oferecer sacrifícios primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, a natureza de Jesus é sem pecado. Em Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14, lemos: "Quando Cristo veio como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção.
O sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, purificando-os exteriormente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. A superioridade do sacerdócio de Cristo se manifesta em vários aspectos. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam repetir sacrifícios continuamente, Jesus ofereceu um único sacrifício com valor eterno. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Os sacerdotes terrenos morriam e precisavam ser substituídos, mas Jesus vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, versículos 24 e 25. Jesus não pertencia à linhagem sacerdotal de Arão, mas é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 17. Uma ordem superior e anterior ao sacerdócio levítico. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 nos oferece grande conforto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. No Antigo Testamento, os reis eram escolhidos por Deus para governar seu povo. O rei ideal deveria guiar a nação em justiça e obediência à vontade divina. Davi foi um dos principais exemplos de rei segundo o coração de Deus, como vemos em 1 Samuel 16, versículo 1. Deus fez uma promessa extraordinária a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um que procederá de você mesmo, e tornarei estável o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei para sempre o trono do seu reino. Como Jesus cumpre esse papel real? Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o descendente prometido de Davi que estabelecerá um reino eterno. Seu reinado transcende fronteiras terrenas e abrange toda a criação. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. João 18, versículo 37. A realeza de Cristo foi profetizada séculos antes de seu nascimento. Isaías 9, versículos 6 e 7 declara: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e a paz não terá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo-o e mantendo-o com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria, conforme registrado em Lucas 1, versículos 32 e 33, ele disse: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Após sua ressurreição, Jesus declarou em Mateus 28:18, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esta declaração estabelece o fundamento de seu reinado universal. O reinado de Cristo tem 3 dimensões. Primeira, reinado providencial. Como Deus, Jesus sempre governou sobre toda a criação. Segunda, reinado espiritual. Ele reina agora nos corações daqueles que o aceitam como Salvador e Senhor. Terceira, reinado escatológico. Ele voltará para estabelecer visivelmente seu reino perfeito e eterno. Em Apocalipse 19, versículo 16, Jesus é descrito retornando em glória com este título. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome:
Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A beleza da doutrina dos três ofícios está em como eles se complementam perfeitamente. Como profeta, Jesus nos revela a verdade sobre Deus e sua vontade. Como sacerdote, ele nos reconcilia com Deus através de seu sacrifício e intercessão. Como rei, ele governa nossas vidas com amor e justiça. Estes três ofícios correspondem às três necessidades fundamentais da humanidade. Precisamos de verdade para dissipar nossa ignorância. Para isso, Cristo se apresenta como profeta. Precisamos de reconciliação para resolver nossa culpa. Para isso, Cristo se apresenta como sacerdote. Precisamos de direção para curar nossa rebeldia. Para isso, Cristo se apresenta como Rei. Entender os três ofícios de Cristo tem implicações profundas para nossa vida diária. Porque Cristo é nosso profeta, devemos ouvir sua palavra e segui-la como nossa autoridade final. Porque Cristo é nosso sacerdote, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que nossos pecados foram perdoados. Porque Cristo é nosso Rei, devemos submeter todas as áreas de nossa vida à sua soberania amorosa. Jesus Cristo cumpre perfeitamente os três ofícios que no Antigo Testamento eram exercidos por diferentes pessoas. Ele é o profeta que nos revela Deus com perfeição, o sacerdote que nos reconcilia com Deus através de seu sacrifício perfeito, e o Rei que governa com justiça perfeita. Essa compreensão nos ajuda a ver como a obra de Cristo é completa e suficiente para nossa salvação. Ele nos ensina a verdade, nos redime do pecado e nos governa em amor e justiça. Ao contemplarmos Cristo em seus três ofícios, somos convidados a uma adoração mais profunda e a um compromisso mais completo. Pois ele não é apenas uma parte da solução para nossas necessidades, ele é a solução completa. Como escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses 2, versículos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Obrigado por assistir a este vídeo sobre os três ofícios de Cristo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo profundo e edificante. Até o próximo vídeo.